E aí, turma, bom dia. Zoeira da Manhã tá no ar e vamos direto para Dallas para a gente começar a falar da maratona do melhor basquete do mundo que aconteceu ontem, o início dos playoffs, e o Utah Jazz não perdoou o Dallas Mavericks, venceu por 99-93. Donovan Mitchell e Bojan Bogdanovic foram os destaques da partida, né? E, logicamente, né, o grande problema do Dallas foi o seu principal armador e melhor jogador, que estava no banco de reservas comendo pipoca devido a uma contusão na panturrilha. Isso aí, Luka Doncic ficou fora do jogo de ontem. E o Mitchell, o Spider Mitchell, que ontem teve um primeiro tempo horroroso, com apenas 2 pontos, e no segundo tempo explodiu com mais 30 pontos. O Bojan, que terminou o jogo com 26 pontos, né? E depois que o Mavericks chegou a reduzir, né, tirar 11 pontos, o Royce O'Neal meteu uma bolinha de 3 e aí liquidou a fatura. E aí o Quinn Snyder falou: esta é uma mentalidade que o nosso time tem. Todos que acharem que estão em condições, né, de arremessar uma boa bola, que definam, né? É assim que as coisas funcionam. O Mavs, né, que é o quarto cabeça de chave, né, começou os playoffs em casa pela primeira vez desde a temporada do título, né, que conquistou há 11 anos atrás, mas já começa, né, perdendo logo o seu mando de quadra. O Jalen Bronson, que se tornou titular com a ausência do Doncic, teve 24 pontos, e o outro armador, o Spencer Dinwiddie, com 22 pontos. O Jason Kidd comentou sobre o Doncic: não há como precisar a possibilidade do seu retorno. Isso aí é algo que a gente tem que ver dia após dia e torcer para que ele volte o mais breve possível. O Jalen Bronson, que tentou 24 arremessos e só acertou 9, pegou 7 rebotes e deu 5 assistências. Perdi muitas jogadas, cometi muitos erros e preciso corrigir. Tenho que entender que com a ausência do Doncic eu tenho que assumir uma responsabilidade, mas tenho que acertar. Kidd, né, que ainda deu, né? Aliás, ele disse que o Kidd dá muita confiança e espera que a cobrança que é necessária, né, seja dentro de um tom onde eu possa me recuperar e fazer uma partida melhor na segunda-feira, né? Já pelo lado do Quinn Snyder, ele conversou com o Mitchell no intervalo do primeiro para o segundo tempo, né? Vamos acordar, você precisa botar tudo que você tem para fora, vamos jogar. E assim Spider Mitchell fez, né? E o Mitchell terminou o jogo com 32 pontos, como eu falei, depois de ter feito apenas 2 no primeiro tempo. O Gobert, né, só errou um arremesso durante o jogo e ainda acertou 5 lances livres e pegou 17 rebotes. E pelo lado do Mavericks, o Dinwiddie, de 15 arremessos, ele acertou apenas 6 e ainda errou 6 lances livres. Tentou 16, acertou apenas 10. Red Bullock somou 14 pontos e o Dorian Finney-Smith com 14 pontos também, né? Encerrado aí esse primeiro jogo, as equipes voltam à quadra na próxima segunda-feira para essa segunda partida. E em relação ao Doncic, é o que eu falei: pode ou não jogar, é dia a dia os exames que são feitos e, logicamente, é uma ausência devidamente perigosa para o Dallas, porque se perder esse jogo amanhã, 2-0 para o Jazz, vai jogar em Utah e aí é muito complicado, a torcida lá perturba. E aí você colocar um Doncic no desespero, precisando de uma vitória, porque nenhum time, né, perdendo por 3-0 uma série, conseguiu virar. 3-1 já aconteceu, 3-0 não. Então é necessário o Dallas vencer essa partida para poder ter um pouco mais de tranquilidade
para jogar em Utah, e até que o Doncic não jogue nesse segundo jogo, mas que ainda ganhe um pouco de tempo para a terceira partida e também não seja um jogo de desespero com extrema necessidade da vitória, porque aí o Doncic, que já não deve retornar totalmente 100%, vai ser complicado. Vamos direto para Memphis, no Tennessee, e o Timberwolves continua voando, companheiro. 130-117 para cima do Memphis. Galera, transmitimos esse jogo ontem. Olha, mas tudo que poderia acontecer em relação à arbitragem, né, virar as grandes vedetes da partida, eles fizeram para acontecer. Os árbitros aplicaram mais de 50 faltas no jogo, ou seja, foi mais de uma falta para cada minuto de jogo. Aí é muito complicado, um jogo travado, né, que acaba, não é que a gente vai dizer, né, vai apagar a grande atuação do Toninho Eduardo, né, mas não é isso. Mas o jogo ficou extremamente travado, lento, com muitas faltas, e culpa disso é da arbitragem. E detalhe, né, um jogo que não teve prorrogação, teve mais de 3 horas de transmissão aqui dos canais Lakers da Zoeira e também da televisão americana. Ou seja, quando esse jogo terminou, Filadélfia e Toronto já estavam jogando e já estava 17-10 para o Filadélfia. Para vocês verem o quanto a TV americana teve que perder o início do jogo de Filadélfia e Toronto por causa do final do jogo entre Timberwolves e Grizzlies. Mas temos que destacar, né, a grande atuação do Edwards com 36 pontos em sua estreia na pós-temporada, e o Timberwolves, 7º cabeça de chave, né, sem mando de quadra, já recupera o mando de quadra e já deixa o Memphis meio que pendurado. Foi um verdadeiro show da primeira escolha do draft de 2020, impactando muito seriamente para esta vitória. Karl-Anthony Towns com 29 pontos e 13 rebotes, Malik Beasley com 23 pontos, Jade McDaniels com 15, Patrick Beverley e DeAngelo Russell com 10 pontos cada. Ou seja, um jogo extremamente coletivo desse bom time, dessa jovem equipe do Timberwolves, eles que acabaram de eliminar o Clippers no play-in e, aliás, ajudaram a eliminar o Clippers no play-in, e venceram a sua primeira partida de playoffs desde 2004, quando venceram o Denver a caminho das finais da Conferência Oeste naquela época, né? O Towns disse que foi uma boa sensação sair com uma vitória construída, o que nos dá mais confiança para as próximas partidas. Towns, que também disse que estava muito orgulhoso e fica muito feliz sabendo do grande crescimento que terá o Toninho Eduardo, né? O Anthony Edwards, né, que realmente teve uma atuação incrível. Pelo lado do Memphis, Ja Morant liderou o Memphis com 32 pontos e 8 assistências, mas sinceramente quem assistiu o jogo na íntegra viu que o Ja Morant não teve facilidade no jogo inteiro. Muitos dos seus pontos foi de lance livre, que ele também errou, né? Ou seja, o Memphis se embananando todo na defesa, não conseguiu conter esse bom e poderoso ataque do Minnesota. E detalhe, né? O Aquaman ficou perdido na marcação. Por quê? Porque muitas das vezes o Karl-Anthony Towns puxava ele para fora do garrafão, o Jaren Jackson se encheu de faltas durante o jogo, então a minutagem dele, apesar de ele ter tido bons momentos e ter conseguido 7 tocos na partida, mas o Jaren Jackson ficou muito tempo fora do jogo, e aí defensivamente o desastre já tinha acontecido. E como segurar, né, o Toninho Eduardo? Não tem como, né? O Brandon Clark com 13 pontos e 12 rebotes, vindo do bom, também teve uma boa atuação. E o Desmond Bane com 17 pontos, Jaren Jackson com 12 pontos.
Nós tentamos o nosso melhor, né? Mas não teve como conter esse incrível Anthony Edwards, disse Taylor Jenks, né? A série, né? Esse início de série coloca, né, a primeira escolha do draft de 2020, que foi o Edwards, contra a segunda escolha geral do draft 2019, que foi o Moran, né? E Edwards e Moran se tornaram os primeiros jogadores adversários na história da NBA a marcar pelo menos 30 pontos cada um em um jogo de playoff com 22 anos ou menos. E o Edwards se juntou a Derrick Rose, Tyler Hero e Magic Johnson, marcando pelo menos 35 pontos em um jogo de playoff antes de completar 21 anos, né? Ontem ele fez 36. O Towns ainda acrescentou, cara, quando esse moleque tá jogando nesse nível, ele é imparável. Os Timberwolves superaram 121 pontos marcados em 21 de abril de 2018 contra o Houston, no único jogo em que venceram na série, né, de playoffs daquela época. Seu primeiro quarto de 32 pontos, né, foi o igualado aí com o de 23 de maio de 2004, no jogo 2 das finais da Conferência Oeste contra o Lakers, e o Towns teve o seu 43º duplo-duplo da temporada, e o Russell teve 5 assistências somente no terceiro quarto. Pelo lado do Grizzlies, Jackson estabeleceu um recorde nos playoffs da franquia com 7 blocos nos 3 primeiros quartos, que superou os 6 blocos de Marc Gasol em 13 de maio de 2013 contra o Oklahoma City Thunder. E Brandon Clark teve seu 5º duplo-duplo na temporada, e juntou-se aí o Jaren Jackson e o Steven Adams, combinaram 7 rebotes. Para vocês verem como é que defensivamente foi muito abaixo a questão do esquema defensivo do Grizzlies, que o Taylor Jenks vai ter que se virar para corrigir, senão vai tomar mais uma enfiada do Timberwolves e aí a vaca vai rapidinho deitar, hein? Galera, e logicamente, lembrando que o próximo jogo é amanhã também em Memphis, no Tennessee. Vamos direto para Filadélfia. E aí, rapaziada, foi Harden? Não. Foi Joel Embidão da massa? Não. A galera tava gritando, era Maxey, 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 após cada jogada eletrizante do jovem pupilo lá de Filadélfia. Ele que teve uma atuação impressionante, colocou 38 pontos no balaio do Toronto. Maxey marcou 21 dos seus 38 pontos no terceiro quarto e acertou 5 bolas de 3 para levar o Philadelphia a uma diferença de 131-111 na vitória no primeiro jogo contra o Toronto Raptors. James Harden, o Barba, com 22 pontos e 14 rebotes em seu primeiro jogo de playoffs da Conferência Leste como um Sixers, e Joel Embidão da massa com 19 pontos e 15 rebotes. Eles combinaram apenas 11 de 32 arremessos de perímetro. Tobias Harris marcou 26 pontos pelo Sixers, tentando passar, né, da segunda rodada pela primeira vez desde 2001, né? E Maxey, de 21 anos, é o Sixer mais jovem a marcar pelo menos 30 pontos em um jogo de playoff. Eu estava calmo e confiante no terceiro quarto, apenas me senti bem e arremessei, e tudo foi caindo e parecia que a cesta estava cada vez maior e cada vez mais fácil de acertar. Maxey acertou 7 de 8 arremessos no total no terceiro quarto e todos os 5 lances livres em apenas 12 minutos. Ele simplesmente não tem ansiedade, disse Doc Rivers. Não há muita coisa que o irrita ou que o tire de si. Pascal Siakam com 24 pontos para o Raptors, que perdeu o Scott Barnes por uma lesão no tornozelo.
né, e para piorar, né, essa noite ruim. O Anunoby fez 20 pontos, o vampirão Fred VanVleet acrescentou com 18 pontos. Coletivamente, como equipe, simplesmente não igualamos a intensidade que o Philadelphia jogou, disse Siakam. E pelo lado do Philadelphia, o Harden, ele estava correndo tão rápido que facilita demais a jogada de transição. Era só passar para ele e ele resolvia. Nurse, que foi o técnico do título do Toronto em 2019, achou que o Embiid, com 5 faltas, poderia muito bem ter sido ejetado do jogo, mas parece que a arbitragem não teve, né, essa impressão que eu tive, né, reclamando, né, nas entrelinhas que o Embidão tinha que sair do jogo. Eu vi alguns pedaços, realmente, né, a arbitragem do Philadelphia e Toronto e de Minnesota e Memphis realmente deixou muito a desejar. O Toronto, que, detalhe, né, teve apenas 2 rebotes ofensivos no primeiro tempo. Aí é difícil, né, galera? Muito difícil. O outro detalhe, o Matisse Thybulle fez 3 pontos em 19 minutos e estará fora dos jogos 3 e 4 em Toronto, porque não está com seu esquema vacinal totalmente completo. Ainda em Toronto tem esse problema. Galera, o Philadelphia e o Toronto retornam amanhã, né, à quadra em Filadélfia para a segunda partida. E vamos direto para a Califórnia, para São Francisco, e lá, companheiro, que jogão de mais um dos recrutas. Dessa vez foi Jordan Poole, teve uma atuação brilhante e ajudou ao Golden State a vencer o Denver Nuggets por 123-107. O Steve Kerr, né, que teve aí os problemas com o Curry, que ficou fora nos últimos jogos da temporada regular, e mesmo assim o Golden State emplacou 5 vitórias, e o Draymond Green pediu para jogar a maioria dessas partidas porque não estava se sentindo bem, né, consigo mesmo em relação às suas atuações, para poder pegar mais ritmo de jogo. E aí vocês veem bem o que aconteceu no jogo de ontem. Uma atuação de gala de Draymond Green, comandando a equipe o tempo inteiro, né? E também a ajuda substancial não só do Poole, mas do Klay Thompson, que voltou a um jogo de playoff depois de mais de 2 anos praticamente fora, né, do basquete, com a sua lesão do tendão de Aquiles, depois lesão no joelho, e ontem finalmente Thompson estava de volta após temporada, né? Ele que praticamente, aliás, são 3 anos, né, praticamente, né, que ele ficou fora de uma partida de playoff. Jordan Poole, uau, que estreia nos playoffs, disse Thompson. Ele simplesmente é incrível. Que estrela em formação esse garoto está. E a combinação de perímetro, né, de Poole, Thompson e depois de Curry. Curry iniciou o jogo no banco e entrou, né, o Curry, que demorou a acertar bolas, né? Ele arremessou 5 bolas e somente na sexta, que não foi nem arremesso, foi uma bandeja para cima do Aaron Gordon. Ele conseguiu fazer os seus 2 primeiros pontos e aí depois a coisa funcionou. O Thompson ontem fechou o jogo com 19 pontos e 5 bolas de 3, né? E pelo lado do Denver, o Jokic com 25 pontos e 10 rebotes, reclamando demais da defesa sufocante de Draymond Green e Kevin Looney dentro da área pintada. E ele tentou 25 arremessos e só conseguiu 12 conversões, e creditou muito seus erros aos chutes difíceis que teve que dar devido a essa exigente marcação do Draymond Green e do Kevin Looney. Eles têm ferramentas. Acho que perdi algumas jogadas fáceis, mas não tem como
não dizer que a defesa deles para cima de mim foi quase que perfeita. O Curry, que como eu falei, jogou vindo do banco, fez 16 pontos em 21 minutos. Ele que ficou exatamente um mês fora com torção no ligamento do pé esquerdo. E como eu falei, o Golden State sem ele venceu os 5 últimos jogos, né, da temporada. O Michael Malone tem que dar crédito, é uma equipe muito talentosa, com uma tremenda experiência de playoffs, com um grande técnico, e você, quando começa a ficar atrás no placar, fica muito complicado de você se recuperar no jogo. O Jokic, que teve médias de 28 pontos, 15 rebotes e 8 assistências nos 4 confrontos com o Warriors, na temporada regular, 3 deles vencidos pelo Nuggets, mas apenas um desses jogos por 2 dígitos, mas já começa os playoffs sendo sufocado e aniquilado, né? O Draymond Green ontem com 12 pontos, 9 assistências, 6 rebotes e 3 tocos na partida. O Poole, que se aqueceu, né, com a camiseta com os dizeres Pool Party, e arremessando aí 9 para 13, com 5 conversões de 3 pontos, né? Ele se juntou a Will Chamberlain e Mitch Richmond como os únicos jogadores da história da franquia com 30 pontos e uma estreia de pós-temporada. Pelo lado do Nuggets, DeMarcus Cousins já aprontou das vezes, foi devidamente ejetado do jogo depois de 2 faltas técnicas consecutivas. Ele fez 7 pontos, pegou 2 rebotes contra o seu ex. E pelo lado dos Warriors, Kevin Looney, que jogou todos os 82 jogos da temporada regular, pegou 7 rebotes, né, ajudando aí os Warriors a vencer a batalha do garrafão com 41 rebotes contra 35, né? E olha que ali tem Jokic em quadra. Os Warriors e o Nuggets voltam à quadra amanhã na segunda partida. Galera, hoje temos 4 jogos, 14 horas, Atlanta Hawks e Miami Heat em Miami. Às 16h30 temos Brooklyn Nets e Boston Celtics com transmissão dos canais Lakers da Zoeira. Às 19h30 tem Chicago Bulls e Milwaukee Bucks. E às 22 horas esse jogo é em Wisconsin, lá em Milwaukee. E às 22 horas no Texas, né? Em Phoenix. Aliás, no Texas não, no Arizona, em Phoenix, teremos Phoenix Suns e New Orleans Pelicans. Os Pelicans que se classificaram ali na Bacia das Almas, né? Mas que estão no play-in. O Lakers não está, né? Muito menos o Clippers. Galera, vou ficando por aqui até às 16h30 com Boston e Nets, jogaço que será transmitido aqui nos canais Lakers da Zoeira. Valeu, turma, até mais tarde. E eu fui!